Para dar continuidade ao evento, nós temos agora conosco a Sheila Bialovuns. Ela é CX Marketing Sales na Oracle e vai fazer um pitch com o tema Tecnologia viabilizando a jornada do cliente. Seja bem-vinda, Sheila, você já está conosco? Sim, estou aqui. Que bom que acertou o sobrenome. As pessoas normalmente erram, não se preocupe. É bastante comum isso, é muito, muito simples. Então, agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com vocês, né, com todo esse público, falando de algo que eu gosto bastante e fico feliz, então, de compartilhar esse conhecimento, né? Então, quando a gente se fala, eu estou acompanhando aqui desde ontem o evento e acompanhei as palestras anteriores, a gente fala sempre nessa personalização, né? Tem se falado bastante. E se fala tanto disso porque, de fato, está realmente muito latente. Quando a gente olha os números que nós temos nesse aspecto, a gente está falando de números na casa de 90%, mais de 80% dos consumidores que querem ter essa experiência personalizada, que aceitam compartilhar esses dados para que essa experiência seja personalizada. Como se diz, mais do que nunca, né, se tem essa expectativa no mundo aí, pode-se dizer, pós-pandêmico, vamos ter essa crença, que tem justamente essa busca por essa personalização. Então, ele aceita compartilhar esses dados, mas ele espera, a expectativa dele é que essa comunicação, de fato, esse relacionamento com ele seja personalizado. Então, fazer uso desses dados nessa personalização. Isso coloca as empresas, então, numa situação em que elas necessitam, de fato, fazer uso dessa tecnologia para se relacionar com esse cliente, porque é humanamente impossível fazer de outra forma no ambiente digital. Então, na economia da experiência, onde a experiência por si só passou a ser, digamos, tão importante, tão relevante quanto o produto ou serviço de fato oferecido, fazer uso dessa tecnologia tornou-se fundamental. Aquela velha, digamos assim, jornada do cliente, né? Aqui traduzida de uma maneira diferente, descubra o teu consumidor, entenda quem é o teu consumidor. Engaje o teu consumidor com o teu produto, com o teu serviço, neste relacionamento. Então, se relacione com ele, engaje-o para que ele venha conhecer mais a tua marca, a conhecer mais o teu produto. Com que ele consuma, né, faça com que ele consuma, mas entenda em que momento que ele faz esse consumo, qual que é a necessidade que ele tem de fazer esse consumo. E então, entregue esse produto, entregue este serviço, entregue essa experiência, nessa experiência de compra. E quando fizer tudo isso, faça de novo. Ou seja, quando você descobriu, engajou, tente descobrir se a tua maneira, se a tua abordagem, ela está correta. Quando você entende o consumo, de novo, descubra se o que você está fazendo, ela está sendo feita da maneira correta, no momento apropriado para o cliente, no melhor canal de comunicação que você tem com ele. Quando você servir o teu produto, o teu serviço em si, descubra novamente se aquilo está sendo relevante para ele, se está sendo importante para ele dentro dessa jornada, dessa experiência de compra. Então, o que a gente tem, né? Falando em dados, que é o mote principal, como a tecnologia nos ajuda nesses dados? Quando você primeiro começa a se relacionar com esse teu cliente, você tem algumas informações dele, que ele te passa, né? Então, e-mail, informação, nome, e-mail, se ele está aceitando receber as suas comunicações, e você consegue vislumbrar, você tem algumas características que você consegue vislumbrar quem seria aquele consumidor. À medida que você consegue ter informações dentro do ecossistema, coletar essas informações de múltiplas fontes, trazendo ali para esse ecossistema, você vai tendo um pouco mais de clareza. E aí sim, trazendo mais, digamos assim, no universo expandido, todas as outras informações que estão disponíveis, que você possa agrupar dentro desse universo e fazer uso, então, de inteligência, de análise de melhor oferta, próxima oferta. Quando você consegue coordenar todos esses esforços, você consegue ter uma visão clara desse consumidor. E não é só a visão clara desse consumidor, mas em vendo com clareza, você consegue disponibilizar a ele essa personalização, consegue se relacionar com ele nessa personalização, de maneira personalizada, que faz com que ele se sinta único, que é essa necessidade que tem de personalização. A gente não consegue antecipar cada interação que tiver com esse usuário,
mas você consegue vislumbrar, ver, ouvir esses sinais, né, usar esses dados para se conectar com ele. Mas o que acontece é que, muitas vezes, os sinais, eles são desconectados, né? Eles são estruturas de silos, eles são separados entre si. Então, existe uma diferença muito grande, normalmente, no foco que a empresa, né, até então, dá, né, quais os desafios que eles têm de KPIs, por onde eles estão caminhando, foco no produto, foco na oferta, foco numa determinada região, determinada ação, e do outro lado, no outra vertente, digamos aí, no outro afluente aí desse rio, esse cliente que busca essa experiência personalizada. Então, há uma desconexão entre essas experiências. Quando você olha o dado propriamente, o dado no centro, digamos aqui, o dado do consumidor, a gente fala em dois universos principais, né? Um no sentido de utilização desses dados para aquisição e outro para retenção desse consumidor. E aí, você pode falar do universo de estruturados e de não estruturados. Eu não chamei de desestruturados, de não estruturados ainda. Então, quando a gente fala desse universo em que você está buscando aquisição de consumidores e você tem dados estruturados, você tem dados de front office, então você tem dados das ações de publicidade que estão sendo realizadas, dados dos esforços de marketing, como isso está convertendo para venda, de uma maneira geral. Quando você está falando de retenção, então quando esse consumidor, você adquiriu, ele caiu dentro do teu ecossistema, né, e você trabalhar essa retenção, você tem dados de back office, então você tem dados de pedidos, de ações de e-commerce, os serviços oferecidos, ele entrou para o seu ERP, você tem dados auditados de auditoria, você tem análise de risco desse consumidor, dados jurídicos, compliance e afins. Então, você tem todas as informações de dados. E aí, nos dados não estruturados, nesse processo de retenção, como ele está fazendo uso do teu produto, do teu serviço, né? Você consegue ver, acompanhar isso de uma maneira geral, via aplicativos móveis, você consegue ver isso via atendimento, assistente virtual que você fez, canais de atendimento como tinha sido colocado, o IoT, você consegue ver o social, ou seja, você tem acesso a esse uso e essa experiência que esse consumidor tem dentro desse universo. E aí você cai num outro universo que é muito mais amplo, que é de engajamento e amplificação, né? Quando você fala da comunidade de uma maneira geral, quando você vai falar de promotores, advogados, detratores e afins do NPS. Então, são várias formas diferentes de ter dados desse teu consumidor, seja no processo de aquisição, de retenção, dados estruturados ou não estruturados. É muita coisa, entendeu? Então, assim, os dados, eles parecem ser, na verdade, um grande emaranhado. Eles ou não estão completos, estão desatualizados, ou a atualização ela é muito lenta, eu não consigo escalar na proporção que eu gostaria, eu tenho múltiplos pontos de contatos que não conversam entre si. Então, a personalização, ela é complexa, né? A visão que você tem que ela é complexa e nada fácil. Nesse ponto, eu quero fazer um checkpoint com vocês, porque eu imagino que muito se fala, e já está bastante claro, que o foco deve ser no cliente, não no produto e nem no serviço, que o cliente tem que ser tratado como único, ter experiências personalizadas, que ele aceita compartilhar esses dados, esperando que essa personalização seja possível, seja que se relacione com ele dessa melhor maneira. Os dados, os sinais, eles estão aí, digamos, a tecnologia para coletá-los, organizá-los, deduplicá-los, né, torná-los únicos, higienizá-los e ativá-los. Há tecnologia para isso. E aí a questão, socorro, né? Onde é que eu estou, para onde que eu vou, qual é o meu próximo passo, como que eu estou dentro desse ecossistema que tanto se fala. E aí que a gente consegue organizar isso, em que a gente chama o caminho da maturidade de dados, ou seja, em que momento da caminhada, como que é a evolução a partir disso. E a gente agrupa, a gente entende, tanto quanto o consumidor, que não tem uma navegação linear, né, os pontos de contato não são mais óbvios, como esse relacionamento com a marca, com as marcas mudou bastante, da mesma maneira a gente entende que as organizações têm momentos diferentes nessa estruturação de dados. E a gente, enquanto Oracle, a gente respeita esses momentos e a gente quer fazer uso dos recursos que já estão dentro das organizações, fazer um assessment, digamos assim, uma consultoria, a gente acompanhar e entender, olha, você está neste momento e a gente consegue, com essas determinadas maneiras, evoluir. Então, quando a gente fala esse caminho de maturidade, dividimos aqui em 4. Então, a gente fala, primeiro, os dados em silos, né? Que você tem ali dados, são utilizados da operação do cliente, do CRM, está ali utilizado para uma ação de marketing e afins. Quando você consegue trazer dados de cross-channel, né? Você consegue enriquecer esses dados a partir de múltiplos canais de comunicação com esse consumidor. Numa evolução disso,
digamos, o momento do foco do uso dos dados de maneira efetiva e automatizada. Então, como é que você já enriqueceu esse dado, como é que você já cruzou entre os vários canais, como é que você vai fazer uso desses dados para realmente evoluir a partir disso. E o último nível, digamos, nessa caminhada, por hora, né, que é essa, digamos, a inteligência, né, direcionando todos esses esforços que a gente tem dentro desse ecossistema. Muito bonito, digamos, mas como é que eu faço, onde é que eu estou? Então, eu preparei essa matriz, digamos assim, ela vai estar toda colorida, porque a gente está próximo do carnaval, mas, basicamente, quando a gente consegue entender que a partir desses grandes grupos, né, nós temos como utilizar, como que trabalha esses dados. Então, independente desse nível de maturidade, como que é feita a coleta dos dados e as conexões desses dados dentro da empresa? Como você faz esse gerenciamento dos dados do cliente? Como você usa inteligência, né, na tomada de decisão e como você utiliza de fato e ativa esses dados? Então, quando a gente chega neste momento, o importante é que a gente já evoluiu bastante, porque a gente já tem um olhar para o dado em si. Antes disso, ainda você não conseguia nem olhar para ele. Então, aqui, embora ainda seja esse ponto ali principal dos silos, dessa primeira categoria, que você tem dados de transações e não tem outras conexões, você já tem pelo menos os dados das transações. À medida que você evolui, isso vai amadurecendo. Então, você consegue enriquecer esses dados e fazer uma conexão manual entre os outros sistemas. Depois você tem aqui os dados de clientes já estão conectados e são dinâmicos, ou seja, que você possa, que isso é retroalimentado, digamos, em tempo real, e há conexões e movimentações de dados entre sistemas e funções. Então, você já está num outro nível de evolução. E aqui, no uso da inteligência propriamente, os dados do cliente são conectados, dinâmicos, já tem com atributos inteligentes, já existem conexões automáticas entre sistemas e funções. Então, esses são os momentos. Então, você aí que está na sua empresa, só consegue pensar, olha, eu estou mais ou menos neste nível aqui. Quando você fala de gerenciamento dos dados, então aqui os dados permanecem na origem, sem estratégia, sem governança. Quando há essa evolução, os dados permanecem ainda na origem, mas eu já tenho processos manuais para essa estratégia, essa governança dos dados. Eu já tenho dados compartilhados e disponíveis para as áreas, já tenho uma estratégia, uma governança e uma política de dados bastante ativa, né, e já operando. E também tenho, e aqui no último caso, dados compartilhados e disponíveis para ativação para toda empresa, tem uma estratégia de governança e política de dados ativos. Então, já consegue se situar. Não necessariamente você é o mesmo em todas as classes, né, você pode estar no determinado nível de maturidade dentro do universo de coleta, mas você ainda não está gerenciando apropriadamente e você não está utilizando necessariamente a inteligência na sua tomada de decisões. Então, como fazer isso? Então, decisões isoladas e baseadas na intuição, você só tem relatórios simples para uso de inteligência nesse processo. A partir daí, você evolui para consultar dados históricos e você consegue ter dados de performance agrupados. A partir daí, você consegue ter dados históricos em tempo real, então já tem uma diferenciação, e você já tem relatórios mais detalhados. Ou, na evolução disso, você já consegue trabalhar a predição, você já consegue fazer decisões em tempo real, você já tem uma visão 360 desse consumidor, e você tem relatórios, então, muito mais estruturados, com análise de sentimento e KPIs de sucesso, no caso. Mas como ativar esses dados? Como utilizar esses dados na ativação? Diferentes níveis também. Então, segmentação simples ou inexistente, você tem uma segmentação, passa a ter uma segmentação básica para fazer o target desse teu consumidor, desse teu cliente. Você tem uma segmentação e um uso massivo de dados nesse target. Então, você já consegue trabalhar com analytics, com dados de engajamento, e dentro desse universo, então, no suprassumo, digamos, você faz a utilização dessa inteligência para ativação em tempo real, em múltiplas aplicações, com uso de APIs, que você consegue analisar toda a jornada do consumidor. Então, de outra maneira, a gente entende que essa evolução, ela vem dentro dessa caminhada, vem evoluindo, até que a gente consiga chegar, então, digamos, nesse modo da inteligência direcionar esses esforços para chegar nessa plataforma conectada, dessa visão única que se tem do consumidor. Depois eu compartilho com vocês esses slides para facilitar. Então, trazendo tudo junto, o que a gente fala? A gente fala de dados conectados, inteligência conectada e experiência conectada, por si só. Na sequência, né? Não por si só. Então, dados conectados, você tem ali o dado do consumidor. Quando você fala de inteligência conectada, então você consegue utilizar
inteligência artificial, aprendizado de máquina, você consegue já identificar esse usuário, você tem insights, você pode determinar ações. Ou a evolução disso, quando você tem, então, essa experiência conectada, e aí entra naquele ciclo original de descoberta, de engajamento, de consumo e serviço, dentro de um universo total, dentro dessa economia da experiência. Nesse sentido, como que a Oracle pode ajudar? Nós temos hoje um portfólio completo, então, quando a gente tem aqui do meio, trazendo a visão do consumidor, desde o anônimo para o conhecido, com uso, né, de identificação, de machine learning, de inteligência artificial. Quando você expande para esse ecossistema, nós temos soluções para segmentação dessas audiências, seja dos anônimos, seja dos conhecidos. Nós temos soluções para orquestração dessa comunicação, automação desse processo de comunicação, seja para B2B ou B2C. A gente consegue fazer otimizações, testes multivariáveis, a gente faz essa personalização em tempo real dessa experiência do consumidor e a gente evolui também dentro de um processo de fidelidade e engajamento. Isso tudo considerando o universo também ampliado de vendas, né, de sales, services e e-commerce. Então, esse é o portfólio geral que quando nós falamos de experiências em marketing, em customer experience dos consumidores da Oracle. Então, quais são os benefícios que se tem para o negócio, né? O que está em jogo? Dados conectados, então te permite você ter um conhecimento profundo e se relacionar com o teu consumidor. Inteligência conectada, você consegue aumentar o engajamento, você consegue fazer a personalização, você consegue orquestrar de maneira inteligente e ter processos automatizados. E uma experiência conectada, onde você consegue coletar e ativar esses dados em tempo real, você aumenta a fidelidade, retenção e recomendação do teu consumidor. Então, nesses pontos, para teu time, o que facilita, né? Trabalhar com gerenciamento, o melhor gerenciamento disso na construção de jornadas, você tem ferramentas que são fáceis de utilização, que tem uma interface amigável. A gente fala muito sobre simplificar o sofisticado, né? Então, você consegue trabalhar em blocos de reaproveitamento, você ganha escala dentro dos seus processos e você consegue mensurar esses processos de maneira bastante simples, tá? Então, esse é o universo total. Então, os meus takeaways aqui, eu quero que vocês lembrem, né? Que a gente consegue trabalhar na hora com soluções dentro do universo, com foco dos dados do consumidor, e os dados do consumidor, desde o anônimo, né, até ele transformar no defensor de marca, todo nesse processo de descoberta, engajamento, conversão e retenção, numa visão unificada e acionável, em tempo real, com uma orquestração inteligente e uma automação simplificada dentro desse processo. Então, essa é a minha mensagem aqui principal para vocês hoje, e reforço, né, que a missão da Oracle é ajudar as pessoas a verem dados de novas maneiras, descobrir insights, desbloquear possibilidades infinitas. Nesse aspecto, a gente sempre se preocupa, né, na Oracle, né, o nosso cliente é o cliente de vocês e o nosso foco é no momento que vocês estão vivendo dentro desse processo que tem de maturação dos dados. Então, contem conosco, estou à disposição aqui para o que for necessário, tá bom? Muito obrigada pelo tempo de vocês. Muito obrigada, Sheila. Foi super interessante, agregou muito conhecimento a nós, toda essa apresentação. A gente vê que teve muita dedicação aí também. Muito obrigada. É só para lembrar vocês da audiência, esse material e o material dos outros patrocinadores podem ser baixados na nossa plataforma. E se vocês tiverem dúvidas sobre as soluções, vocês podem também deixar no chat, que nós vamos repassar e a empresa entrará em contato com vocês, tá bem?